Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Bem, sei que essa não é a passagem do Evangelho da missa de hoje, mas é que ela diz muito a respeito da Eucaristia. Vocês sabem que há poucos dias nós comemorávamos justamente a festa da Ascensão. E ao despedir-se, antes de subir aos céus, Nosso Senhor disse aos apóstolos: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. E bem, como Jesus Cristo é capaz de todas as loucuras, que quem ama muito faz coisas que são irracionais para quem não ama, o amor faz as pessoas fazerem coisas que fogem do padrão. Jesus Cristo quis fazer com que essa verdade, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo, acontecesse conosco de maneira absolutamente excepcional. Ele quis estar conosco na Eucaristia sob a forma de comida, sob a forma de alimento. E bem, já falamos algumas vezes para vocês, ao longo da história do mundo, a cada vez que Deus dava uma vida nova para as pessoas, Ele dava um alimento novo. Assim, quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse: vocês podem comer todos os frutos das árvores do paraíso. Uma não, as outras podem. Depois do dilúvio, Deus disse: vós podeis comer de todos os frutos e todos os animais. Ao sair da vida de escravidão no Egito para passar para a vida de liberdade na terra prometida, Deus deu para eles um novo alimento, que era o maná, que continha todo o sabor. Qualquer gosto que eles queriam, era uma coisa milagrosa mesmo. A cada vida nova que Deus dava para as pessoas, Ele dava um alimento novo. E ao dar uma vida do Novo e Eterno Testamento, Deus deu um alimento eterno. Os judeus já falavam, isso não está na Sagrada Escritura, mas os judeus já falavam, que o Messias iria trazer um alimento eterno. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez. E dando para nós uma vida nova, Ele deu para nós um novo alimento, que é a Eucaristia. E bem, Nosso Senhor sabia que nós teríamos muitas dificuldades nessa vida. A vida que Ele veio trazer para nós é completamente incompatível com a vida do mundo. Com a vida do mundo tomado pelo pecado, com a vida que o demônio se esforça para dar para as pessoas, que é mais morte do que vida. E Ele sabia que esse alimento deveria servir de consolo para as pessoas. Deveria servir de sustento para elas. Não só um alimento espiritual superior aos outros, superior ao maná, superior ao alimento físico que nós temos, mas que servisse de um alimento para consolar as pessoas. Ele falou: vós tereis muitas tribulações nesse mundo. Ele falou isso para os apóstolos antes de ir embora. Então Ele sabia que devia dar um alimento que fosse adequado para esse novo tipo de vida, do Novo e Eterno Testamento, que iria incluir dificuldades, que iria incluir tristezas. Bem, vocês sabem, a tristeza é o patrimônio da humanidade. Todo ser humano, todo homem tem tristezas. São Tomás fala, é humano ter tristezas, ter o coração tomado por tristeza, que a tristeza afete o coração. E particularmente nos nossos dias, a tristeza é um mal que invadiu de maneira assim generalizada as pessoas. Porque as pessoas, lógico, se afastam de Deus, né? Só existe vida de verdade, só existe alegria quando as pessoas aplicam a verdade na vida delas, ou seja, quando levam uma vida virtuosa. E as pessoas hoje não levando uma vida virtuosa, é óbvio que terão uma vida triste. E São Tomás fala, a tristeza, quando toma o coração, absorve as forças que a pessoa tem, que deveriam ser usadas para o bem, e portanto deve ser combatida. Que a tristeza tome conta do coração, isso é ruim,
porque prejudica o bom uso da inteligência. E bem, nós podemos buscar consolos em companhias, nós podemos buscar consolos em diversões, etc. Essas coisas darão algum alívio, mas não resolverão os problemas. Elas dão alívio, São Tomás fala, qualquer consolo consola qualquer tristeza. Seu amigo te deixou? Seu namorado, sua namorada foi embora? Você pode sentar no sofá e comer um pote de doce de leite até acabar. Isso te dará algum consolo. Aliviará sua tristeza, num certo grau. Se isso não aliviasse a tristeza, as pessoas não fariam isso. Mas isso não resolve as coisas. E nós podemos então buscar alívio em pessoas, em companhias, em diversões, etc. Elas darão algum alívio, mas não resolverão nossos problemas. E apegar-se a essas coisas é preparar novas tristezas para amanhã. E nessa terra vive consolado quem vive unido a Jesus Cristo. E o modo de ter Deus mais próximo é o modo de recebê-lo na comunhão, ou de passar alguns instantes, alguns minutos, algumas dezenas de minutos, alguma horinha, com Ele no sacrário. Tem pelo menos duas coisas, daria para falar muito mais, né? Mas teria pelo menos duas razões pelas quais a Eucaristia nos consola. Porque a Eucaristia, quando a gente estuda teologia, a gente aprende que ela tem dois aspectos, né? Ela pode ser considerada como sacrifício e como sacramento. Agora, aqui na hóstia, no sacrário, é um sacramento. Quando você comunga, é um sacramento. Quando você comunga fora da missa, é um sacramento. Mas ela é também um sacrifício, porque é um sacramento que não pode ser feito a não ser sacrificando Jesus Cristo na missa. Você não pode fazer a comunhão fora da missa. A hóstia não pode ser consagrada fora da missa. Consagrar a hóstia é rezar missa. Então a Eucaristia é um sacramento e um sacrifício juntamente. Por isso, as sérias dúvidas, coisa ainda não resolvida, mas as sérias dúvidas entre os teólogos, se o padre quiser consagrar só o pão, se até o pão ele consagra. Se ele não quiser consagrar o vinho. Porque tendo esse aspecto, que é essencial à Eucaristia de sacrifício, como imaginar, com tanta facilidade, que ele possa pretender simplesmente consagrar o pão, sem querer ao mesmo tempo consagrar o vinho? E a Eucaristia, que é também essencialmente sacrifício, como imaginar que ela possa ser feita, que você possa consagrar o pão sozinho, se você não pretende oferecer um sacrifício? A Eucaristia é assim. Enquanto sacrifício, ela nos consola porque nós nos unimos às dores de Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos diante daquele que sofreu, na paixão dele, todo tipo de injustiças, as maiores possíveis. E isso nos dá mais consolo. Porque quando alguém sofre alguma coisa como nós, a gente se sente um pouco mais compreendido. Só o fato de ter alguém que sofre também já faz com que nossas dores, na nossa cabeça, sejam mais toleráveis para nós. Que a gente veja que alguém também sofre como conosco, que isso já nos é algum alívio. Então o fato de estar conversando com Jesus Cristo, que você sabe que sofreu, você sabe que teve que passar por injustiças, que foi caluniado, que passou fome, que foi abandonado. Essas coisas já são grande consolo para nós, porque a Eucaristia, enquanto sacrifício, nos recorda as horas tristes de Jesus, no Calvário, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, abandonado, sendo traído, sendo injustiçado, né? Isso nos dá mais gosto de trabalhar e de passar dificuldades por Ele. A Eucaristia também é, como eu falei, eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. É Jesus Cristo como amigo. É um sacramento. Um sacramento que dá para nós a graça. E o que é a graça? Uma amizade com Deus, que vem junto com a caridade, enfim. Uma união cada vez maior com Deus. E o que significa
aumentar nossa amizade com Deus. E Jesus Cristo está na Eucaristia como amigo. E São Tomás ele vai falar que, bem, há vários modos de se consolar das tristezas dessa vida, mas o que funciona mesmo são amigos, não só a companhia de pessoas, mas amigos. E parar para pensar na verdade, para contemplar a verdade, parar para rezar. Isso aqui é o que dá consolo de verdade nas tristezas. Quando temos um amigo, temos com quem dividir nossas tristezas, colocar um pouco para fora as coisas que tem dentro de nós, e isso é um alívio. E Jesus Cristo na Eucaristia, ele serve para nós, de alguém com quem nós partilhamos e compartilhamos nossas tristezas. Isso é um alívio para nós. E depois, o fato de, ao conversarmos com o nosso Senhor na Eucaristia, disso colocar nossa cabeça elevada, elevar nossa mente, elevar nossa inteligência para pensar em verdades, contemplar verdades. Isso aqui dá grande consolo, porque quando a gente coloca a nossa cabeça lá em cima, e a gente olha aqui para baixo, a gente vê que aqui embaixo aquelas enormes montanhas da nossa vida são desse tamanho. Quando a gente olha as coisas dessa vida que parecem enormes, a partir do alto, elas são pequenos acidentes geográficos que não têm tanta importância como pareciam aqui embaixo. A contemplação da verdade faz com que a gente tenha mais alívio e consolo diante das dificuldades e veja que não são tão grande coisa assim. E um dos grandes frutos da comunhão é que nós saímos dela consolados, ou da adoração ao Santíssimo, ou de rezar um pouco na capela diante do sacrário, com Jesus Cristo ali dentro, ou recebê-lo pessoalmente na Eucaristia. Certo? É comum ouvir gente, até gente que passa assim, que tem vida espiritual, ao longo da vida de padre a gente ouve, né? Pessoas que levam uma vida católica séria e que falam assim, eu não tenho mais gosto pela vida de piedade, eu tenho desânimo. E o demônio começa a enrolar essas pessoas, fazendo com que elas facilmente acreditem que é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa meio que se arrastando, o que não é verdade. Vai lá e faça. Não dá para aperfeiçoar uma coisa que não é feito. Vai lá e faça, depois você se preocupe em aperfeiçoar, mas se você não fizer, não haverá nem o que aperfeiçoar. E o demônio é muito esperto em produzir tristeza nas pessoas, só que o demônio é muito esperto porque ele já viveu bastante, né? E ele sabe que as pessoas são profundamente impactadas pela tristeza. A tristeza é uma paixão complexa, sabe? Um dos efeitos da tristeza é que ela tem uma força centrípeta. A pessoa, ela esquece de sair de si, ela para de pensar nos outros, ela para de querer ajudar os outros, de ter compaixão pelos outros, de olhar os outros, de contemplar as coisas que Deus criou, de ter uma visão mais ampla do horizonte da vida dela, e ela fixa os olhos para ela. Mas eu não me sinto bem, eu não estou bem, isso que fizeram comigo não é justo, eu não fui compreendido. E a tristeza tem uma força centrípeta de jogar os olhos da pessoa para dentro dela. Isso aqui é péssimo, isso aqui. É o movimento oposto da caridade. Aliás, São Tomás fala que um dos 6 efeitos do amor é o êxtase. Mas o que isso quer dizer não é no sentido de perder a percepção das coisas. Isso aqui é uma graça grátis dada gratuitamente para algumas pessoas. Enfim, Deus, um dos efeitos do amor é de sairmos de nós, ou seja, êxtase, ex é para fora, stare é permanecer, extare é estar fora de você. O amor faz a gente sair de nós, faz a gente parar de olhar para nós, de olhar para os outros, de olhar para os interesses de Deus, o que é que Deus quer de mim, e não se eu fui compreendido, se eu fui injustiçado, eu não estou me sentindo bem, eu não estou bem hoje, etc. E a tristeza tem um movimento exatamente oposto ao do amor e da caridade. Então, vocês procurem ficar sempre alertas à tristeza, porque o problema das pessoas é que quando elas estão tristes, elas não percebem que é uma tentação. Elas acham que é justo, porque elas vão sempre encontrar, quanto mais elas refletirem, elas vão sempre encontrar algum argumento para dizer que é nada mais razoável do que elas se sentirem pesadamente tristes com o que aconteceu. A verdade é que a pessoa tem que pensar assim, não tem importância. Isso aqui não tem importância.
Como é que eu faço para passar por essa situação, saindo dela melhor do que quando eu entrei? O que é que Deus espera que eu faça nessa situação? Isso a gente consegue colocando a nossa cabeça em Deus diante da Eucaristia, diante de nosso Senhor na hóstia. Jesus Cristo fez com que a hóstia, esse alimento sobrenatural do Novo Testamento, fosse um alimento na exata medida que as pessoas precisavam para ter consolo nas dificuldades dessa vida. Não é à toa que ele deu a Eucaristia para os apóstolos antes dele começar a sofrer, antes de ele ser preso, antes dele começar a agonia dele, antes de começar a paixão dele, porque ele sabia que isso seria uma grande provação para os apóstolos. Como eles ficariam tristes, eles seriam baqueados por uma injustiça enorme, eles ficariam confusos, mas o que é que está acontecendo? Eles precisavam da comunhão antes. E Jesus Cristo, por consideração a isso também, adiantou o sacrifício dele. Lembre-se, a hóstia não pode ser consagrada a não ser sacrificando ele, Jesus Cristo, a Deus, na missa. Então Jesus Cristo rezou na última ceia, a primeira missa, e assim instituiu a Eucaristia, para poder dar em alimento para os apóstolos antes da paixão dele começar. Ele adiantou o sacrifício dele. Jesus Cristo adiantou a morte dele de maneira misteriosa, separando o corpo e o sangue dele na primeira missa, terminada a última ceia, no cenáculo, dentre outras coisas, para que servisse de consolo para os apóstolos que iam passar as dificuldades que passaram durante a paixão dele, de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, de maneira deliberada, fez a Eucaristia ser um alimento para servir de consolo para nós nessa vida. E nas horas de tristeza, e todos vocês têm, eu também tenho, o Padre Pascoal também tem suas dificuldades. Nessa hora, ele se recolhe um pouquinho com Jesus Cristo. E quando a gente coloca a cabeça em Deus, quando a gente põe a cabeça lá no alto e olha aqui para baixo, as montanhas enormes aqui embaixo ficam desse tamanho. E a gente vê que elas são bem mais tranquilas de serem atravessadas do que parecia aqui de baixo. Quando vocês tiverem dificuldade, vocês ofereçam as coisas para Jesus Cristo, venham rezar com Ele, ofereçam as coisas para Ele. De repente estão passando por aí em alguma igreja, saindo do trabalho, fora de rota aqui da capela, tem uma igreja no caminho, estacionem o carro 2-3 minutos, desçam um pouco, vão no sacrário, rezem um pouco, entreguem as coisas para Ele, depois vocês vão para casa. Que tempo vocês terão perdido com isso? Nada. Terão conseguido muito mais auxílio de Deus, muito mais luz, muito mais graças para lidar com as coisas dessa vida. As pessoas hoje em dia aí fora se matam, mas literalmente se matam. As pessoas são assassinas, já falei isso várias vezes. A taxa de homicídio de pessoas, antigamente era coisa de mafioso, hoje em dia são pessoas comuns, vendedores de carro, médicos, advogados. Essas pessoas se matam umas às outras. Ah, porque eu fui deixado, a pessoa foi embora de casa, quis terminar um relacionamento, não quis aceitar, eu quis me vingar do outro fulano, então matei meu filho, etc. Que coisa de maluco. Porque essas pessoas não têm Jesus Cristo, elas não têm Eucaristia, elas não comungam, elas não vão na missa, elas não entregam as coisas delas para Deus. Que consolo elas têm na vida, de verdade? Elas buscam consolo em cerveja, em música que não presta, em mulher, em homem, em festa. Para quê? Para ter tristeza depois? Que consolo essas pessoas têm na vida? Nenhum. Elas não têm Eucaristia, elas não têm missa, não têm comunhão. Nós temos. E nós devemos mostrar para essas pessoas que nós temos consolo nessa vida. Que essa vida aqui não é um vale de lágrimas sem consolo. É um vale de lágrimas. Mas com um alimento novo que Deus deu para nós, que nos dá consolo e fortaleza para que a gente possa lidar com essa vida, com as dificuldades dessa vida, com outra cabeça, com a cabeça colocada em Deus, tendo Jesus Cristo como amigo que percorre toda essa nossa vida junto conosco, até a vida eterna. Lembre-se, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.